Para ti que está pensando em publicar um artigo de protocolo de estudo, sabia que algumas revistas pedem para que os autores sigam as recomendações do Spirit? Deus me defenderai. Não, nada a ver, irmão. Nada a ver mesmo. No vídeo de hoje eu vou te explicar tudo o que tu precisa saber para organizar o teu artigo de protocolo de estudo de acordo com essas recomendações. Eu sou a Adri Toigo e tu tá no canal Educação Física com Vinho. Produção, roda a vinheta! Vou achar outra revista, porque a que eu tinha escolhido exige esse tal de Spirit e eu me borro de medo de alma penada. Que mané fantasma, criatura! Spirit é um acrônimo para Standard Protocol Items, Recommendations for Interventional Trials. As recomendações do Spirit podem ser encontradas no site deles, que eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Elas servem como base para os autores registrarem o estudo e para facilitar a avaliação pelos participantes e revisores externos, que podem ser o próprio Comitê de Ética em Pesquisa, as comissões de revisão institucional, os financiadores, os reguladores, os editores dos periódicos científicos e os revisores sistemáticos. Não, eu vou fazer por minha conta. Não faz isso não. Se tu fizer um artigo de protocolo de pesquisa capenga ou incompleto, vai acabar atrapalhando o entendimento e a execução do teu próprio ensaio clínico e ainda por cima vai diminuir a eficiência da revisão do protocolo, que de repente vai resultar em mais gasto financeiro. Ih, sai pra lá! Eu sou estudante e tô lascada de dinheiro. Então, mais uma razão para não ratear. Dentro desse site que eu recomendei no comentário fixado, tu pode ir nos documentos-chave e baixar as explicações e elaborações do Spirit publicados no British Medical Journal, que eu vou deixar a referência na descrição do vídeo. Essa publicação é um documento bem extenso que te explica tudo tintim por tintim. Nos seus mínimos detalhes. Aham, bem isso. Mas pra gente ganhar tempo, o que é bacana no Spirit e que é o foco do vídeo de hoje é o checklist que tu vai baixar lá no site e que é composto por 33 itens. Tu vai pegar o teu artigo e o checklist e vai marcando ponto a ponto o que tu já fez e o que ainda precisa ser feito. Só depois de checar todos os itens é que tu vai submeter o teu artigo de protocolo para uma revista. Bora ver os itens um por um? É chato, mas é necessário e eu vou te dando umas dicas sobre eles. Pode ser? É claro. Os itens 1 a 5 têm a ver com informações administrativas. O item 1 é o título. Ele tem que ser descritivo, indicando o design do estudo, população, intervenções e, se aplicável, o acrônimo do tipo de ensaio. O item 2 é o registro do ensaio. Aqui vai o identificador do estudo e o nome do registro. Se não tiver registrado ainda, põe o nome do registro pretendido. Depois, acrescenta todos os itens do conjunto de dados de registros de ensaios da Organização Mundial da Saúde. Vixe, e onde é que eu faço o registro dessa birosca? Uma alternativa é o site clinicaltrials.gov. O item 3 é a versão do protocolo. Aqui vão só os identificadores de data e versão. Barbadinha. O item 4 é o financiamento. Aqui tu diz de onde veio a grana, a verba, a bufunfa, o numerário, o faz-me rir e quais foram os tipos de apoio financeiro e de materiais que tu recebeu. O item 5 são as funções e responsabilidades. Diz quem é quem na tua pesquisa, os nomes, as afiliações e funções de cada um que vai carregar o piano ou contribuir. Tem também que ter o nome e as informações de contato do teu patrocinador. E eu que não tenho patrocinador, o que eu ponho? Põe teu nome e diz que o estudo foi pago com
com recursos do próprio pesquisador. Mas se tu conseguir um financiamento, tem que dizer o papel do patrocinador e dos financiadores do estudo em relação ao desenho do estudo, à coleta, ao gerenciamento, análise e interpretação dos dados, em relação à redação do relatório e à decisão de enviar o relatório para publicação, incluindo se eles vão ter autoridade final sobre qualquer uma dessas atividades. Deixa isso bem explicadinho para ficar claro se vai ou não ter conflito de interesses. Ainda nesse item, tem que mencionar a composição, funções e responsabilidades do centro coordenador, comitê diretor, comitê de adjudicação de desfecho, equipe de gerenciamento de dados e outros indivíduos ou grupos que supervisionam o estudo, se for o caso. Os itens 6 a 8 têm a ver com a introdução. O item 6 são os antecedentes e a justificativa. Descreve aqui a questão de pesquisa e a justificativa do estudo, colocando um resumo dos estudos anteriores que examinam os benefícios e malefícios de cada intervenção. Depois, explica como foi feita a escolha dos comparadores. No item 7, os objetivos. Aqui tu põe o teu ou os teus objetivos, porque sim, pode ter só um objetivo central, mas também pode ser um objetivo geral e outros específicos e quais foram as hipóteses do estudo. O item 8 é o design do estudo. Descreve o desenho do estudo, incluindo o tipo, por exemplo, grupo paralelo, cruzado, fatorial, grupo único, a taxa de alocação e a estrutura, por exemplo, superioridade, equivalência, não inferioridade, exploratória, e já tem vídeo no canal sobre isso, se tu quiser ir olhar depois, eu vou deixar indicado aqui no card e na descrição. Os itens 9 a 15 vão ter a ver com o método em relação aos participantes, intervenções e resultados. O item 9 é o local do estudo. Descreve os locais do estudo, por exemplo, se é numa clínica comunitária, num hospital acadêmico, numa academia, e se for um estudo feito em vários países ao mesmo tempo, põe a lista de países onde vai ter coleta de dados. O item 10 são os critérios de elegibilidade. É nesse item que são incluídos os critérios de inclusão e exclusão dos voluntários e, se for o caso, dos centros de estudo e dos indivíduos que vão realizar as intervenções. Mas esses não são os voluntários? Não, são as pessoas que vão aplicar a intervenção nos voluntários quando não são os próprios pesquisadores. Por exemplo, cirurgiões, psicoterapeutas, professores de educação física, nutricionista e, bom, o que for necessário. Agora eu entendi! O item 11 se refere às intervenções. Apresenta as intervenções que vão ser aplicadas em cada grupo, com detalhes suficientes para permitir a replicação por outros pesquisadores, incluindo quando e como vão ser feitas essas intervenções ou quando elas vão ser administradas. Tu quer dizer em relação à data? Não, eu me refiro ao momento do estudo. Por exemplo, na educação física, poderia ser a periodização da intervenção, ou seja, de quanto em quanto tempo tu vai alterar cargas, que critério tu vai usar para fazer essa troca, quanto tempo duram o macro, meso e o microciclo e coisas assim. Ou, se for sobre o uso de um fármaco, qual vai ser a posologia e por quanto tempo os voluntários vão usar esse fármaco. Mas como nem tudo são flores, também tem que dizer quais são os critérios para descontinuar ou para mudar as intervenções alocadas para um determinado voluntário do estudo. Por exemplo, a alteração da dose do medicamento que está produzindo algum dano, ou a solicitação do participante em relação à melhora, piora da doença, ou, no caso do exemplo da educação física, uma lesão que impossibilita o sujeito de treinar.
E como a gente está falando dos sujeitos de pesquisa, tu tem que prever estratégias para melhorar a adesão aos protocolos de intervenção e procedimentos para monitorar a adesão. Por exemplo, pedir para que eles devolvam comprimidos de medicamentos ou que façam exames laboratoriais pode até ser um jeito de checar se eles estão seguindo direitinho o protocolo. Ainda falando do item 11, tu tem que explicar quais cuidados e intervenções concomitantes podem ser importantes e se elas são proibidas ou permitidas, ou seja, no que tu tem que ficar de olho para evitar viés. O item 12 diz respeito aos resultados. Fala quais resultados interessam para o estudo, tanto primários, secundários e outros, incluindo a variável de medição específica, por exemplo, a pressão arterial sistólica, a métrica de análise, por exemplo, a alteração da linha de base, valor final, tempo até o evento, o método de agregação, como por exemplo a mediana, a proporção, e o ponto de tempo para cada resultado. A explicação da relevância clínica da eficácia escolhida e dos resultados prejudiciais também é fortemente recomendada. O item 13 é a linha do tempo do participante. Aqui tu mostra o cronograma de inscrição, das intervenções, das avaliações e das visitas para os participantes. Isso é barbada de fazer usando um esquema tipo um quadro. Lá no site da Spirit tem até um modelinho para fazer isso. O item 14 é o tamanho da amostra. Mostra o número estimado de voluntários necessários para atingir os objetivos do estudo e como foi determinado, incluindo as suposições clínicas e estatísticas que suportam os teus cálculos de tamanho amostral. O item 15 é o recrutamento. Fala quais vão ser as estratégias que tu vai usar para conseguir o número de inscrições adequado de voluntários para atingir o tamanho-alvo da amostra. Os itens 16 e 17 se referem aos métodos em relação à atribuição de intervenções para os ensaios controlados. O item 16 é a alocação. É muito importante deixar claro qual método de geração da sequência de alocação. Por exemplo, se tu vai usar números aleatórios gerados por um computador para sortear quem vai para cada grupo e listar os fatores para estratificação. Para reduzir a previsibilidade de uma sequência aleatória, os detalhes de qualquer restrição planejada, por exemplo, bloqueio, devem ser mostrados num documento separado que não fique disponível para quem inscreve os participantes ou atribui as intervenções. Da mesma forma, é igualmente importante dizer qual o mecanismo de implementação da sequência de alocação que vai ser usado, como, por exemplo, se vai ser por telefone central, por envelopes numerados sequencialmente, opacos e selados, e assim por diante, descrevendo quaisquer etapas para ocultar a sequência até que as intervenções sejam atribuídas. Por fim, nesse item, também tem que dizer quem vai gerar a sequência de alocação, quem vai inscrever os voluntários e quem vai designar os voluntários para as intervenções. Mas é muita coisa para fazer. Calma que tá só na metade. Segue aí anotando tudo no teu caderninho com o teu garrancho e não reclama. Eu disse que ia te explicar no detalhe e não tem outro jeito sem o vídeo ficar muito longo. Afinal, tu quer publicar ou não quer? O item 17 é o cegamento. Nesse item, tu fala quem vai ser cegado depois da atribuição das intervenções. Por exemplo, se vão ser os voluntários do estudo, os prestadores de cuidados, os avaliadores dos resultados, ou se vai ser a turma de estatísticos e como que isso vai ser feito. Mas não esquece que pode ser preciso fazer uma desobstrução de emergência em casos especiais. Então, essas condições precisam aparecer. Os itens de 18 a 20 continuam sendo referentes aos métodos, mas agora, na questão de coleta,
gerenciamento e análise de dados. No item 18, tu vai falar sobre os métodos de coleta de dados. É nesse lugar que tu põe os planos para avaliação e coleta de dados, a linha de base e outros dados do estudo, incluindo quaisquer processos relacionados para promover a qualidade desses mesmos dados, como, por exemplo, medições duplicadas ou treinamento de avaliadores, e uma descrição dos instrumentos do estudo, como, por exemplo, questionários e testes de laboratório, juntamente com a confidencialidade e validade dessas ferramentas. Também é legal colocar a referência de onde encontrar os formulários de coleta de dados. Pensa em planos para promover a retenção do voluntário e acompanhamento completo, incluindo uma lista de quaisquer dados a serem coletados para os voluntários que desistirem ou não seguirem direitinho os protocolos de intervenção. Mas tu já não tinha pedido pra fazer isso antes em outro lugar? Só faz. Corte rápido. Faca. É Tramontina. O item 19 se refere ao gerenciamento dos dados. Constrói e apresenta planos para entrada de dados, codificação, segurança e armazenamento, incluindo quaisquer processos relacionados para promover a qualidade dos dados. Por exemplo, para evitar a entrada dupla de dados e para verificar intervalos para valores de dados. Mostra a referência de onde os detalhes dos procedimentos de gerenciamento de dados podem ser encontrados. No item 20 são os métodos estatísticos. Os teus dados provavelmente vão passar por um processo estatístico. Ah, não, sério? Cita os métodos estatísticos para análise dos desfechos e dá a referência de onde podem ser encontrados outros detalhes do plano de análise estatística. E olha que eles estão sendo bonzinhos, porque é citar e mostrar a referência. Nem precisa explicar no detalhe. Não esquece de fazer o mesmo com outras análises necessárias, tipo análise de subgrupo e análises ajustadas, e aproveita para definir a população de análise relacionada à não adesão do protocolo, como, por exemplo, a análise aleatória e quaisquer métodos estatísticos para lidar com dados ausentes, como, por exemplo, a imputação múltipla. Os itens 21 a 23 dão conta dos métodos em relação ao monitoramento. O item 21 tem a ver com o comitê formal. Diz qual é a composição do comitê de monitoramento de dados. Inclui um resumo da função e estrutura hierárquica, uma declaração se é independente do patrocinador e de interesses concorrentes, e dá referência de onde pode se encontrar mais detalhes sobre o estatuto desse comitê. Mas se não for o caso de precisar de um comitê de monitoramento de dados, não basta deixar esse item em branco. Justifica e era isso. Se forem feitas análises provisórias, descreve quais vão ser, apresentando as diretrizes de interrupção, incluindo quem vai ter acesso a esses resultados intermediários e vai tomar a decisão final de encerrar o estudo. O item 22 se refere aos danos. Tá ligado na lei de Murphy, né? Tudo que puder dar errado vai dar. Isso precisa ser previsto e é nesse item que tu vai fazer essa parte. Aqui tu mostra o teu plano para coletar, avaliar, relatar e gerenciar eventos adversos solicitados e relatados espontaneamente pelos voluntários, assim como outros efeitos não intencionais de intervenção ou da condução do estudo. O item 23 tem a ver com a auditoria. Não me diz que vai ter gente bisbilhotando pra ver se eu tô fazendo tudo certo. Mas é óbvio que sim! Então já te prepara para colocar com que frequência e quais procedimentos vão ser feitos para auditar a conduta do estudo e se o processo vai ser independente dos pesquisadores e do patrocinador. Os itens 24 a 31 vão tratar da ética e da divulgação. O item 24 é a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. Aqui tu explica como vai ser a
A submissão do teu projeto para o comitê de ética, que documentos são necessários e como tu pretende conseguir essa aprovação. O item 25 são as emendas de protocolo. Se tu não prevê isso e precisar mudar alguma coisa no meio do caminho, esquece. E de novo, eu vou citar a lei de Murphy. Sempre te ocorre alguma coisa durante a pesquisa, então apresenta um plano B para as mudanças importantes do protocolo, como, por exemplo, alterações nos critérios de elegibilidade, nos resultados e análise, ou para outras partes relevantes, como, por exemplo, os pesquisadores, ou o comitê de ética, os voluntários do estudo, os registros do estudo, os periódicos ou os reguladores. O item 26 é o consentimento ou assentimento. Os comitês de ética são super criteriosos para essa parte, então te liga para deixar claro quem vai obter o consentimento informado ou assentimento de possíveis voluntários do estudo ou substitutos autorizados e como isso vai ser feito. Também tem que prever disposições de consentimento adicionais para coleta e uso de dados de voluntários e amostras biológicas em estudos auxiliares, se for o caso. Eu não entendi o que ele falou. É quando tu quer usar no teu estudo um outro banco de dados que não é o teu. O item 27 é a confidencialidade. Esclarece como as informações pessoais sobre voluntários em potencial e inscritos vão ser coletadas, compartilhadas e mantidas para proteger a confidencialidade antes, durante e depois da coleta de dados. O item 28 é a declaração de interesses. Vão ter interesses concorrentes ou conflitos de interesse quando existe potencial para divergência entre os interesses privados de um indivíduo ou instituição e suas responsabilidades com as atividades científicas. Por isso, fala-se na tua pesquisa, existem interesses financeiros e outros concorrentes para os pesquisadores principais, para o estudo geral e para cada centro de estudo. O item 29 são os cuidados pré- e pós-teste. Diz o que vai ser feito quando algum voluntário sofrer algum tipo de dano em função da participação no estudo. Não vai pensar nisso depois que a desgraça já aconteceu. Olha só, tô te ajudando a transgredir a lei de Murphy. O item 30 é a política de divulgação. Em relação aos resultados do teste, esclarece quais são os planos para os pesquisadores e patrocinadores comunicarem os resultados do estudo aos voluntários, profissionais de saúde, público e outros grupos relevantes, como, por exemplo, por meio de publicação, relatórios em bancos de dados de resultados ou outros acordos de compartilhamento de dados, incluindo quaisquer restrições de publicação. Como assim? Evita briga, porque já fica combinado antes mesmo do projeto começar. Vai por mim. Para terminar, os itens 32 e 33 se referem aos apêndices. O item 32 é o termo de consentimento informado. Insere o modelo de formulário de consentimento e outra documentação relacionada fornecida aos voluntários e substitutos autorizados. Se tu não sabe como fazer isso, eu expliquei detalhadamente numa live que vai ficar indicada no card e na descrição. E o item 33 são as amostras biológicas. Finalmente, se tu usou amostras biológicas, apresenta teus planos de coleta, avaliação laboratorial e armazenamento das espécimes biológicas para análise genética ou molecular, tanto para o estudo atual como para o futuro em estudos auxiliares, se for o caso. Agora, segue esse passo a passo e vai ser feliz. De artigo de protocolo de estudo era isso. No próximo vídeo, eu vou te dizer quais são os elementos que não podem faltar num artigo de ensaio clínico randomizado. Por isso, se tu ainda não for inscrito nesse canal, aproveita para te inscrever com o sininho ativado para receber a notificação quando eu postar esse vídeo novo. O teu joinha ajuda demais a divulgar esses conhecimentos de forma gratuita e divertida para outras pessoas que precisam entender melhor esses conteúdos. Confere o que está rolando lá na outra plataforma que também é @efcomvinho.
Se tu ainda precisar de mais ajuda para escrever e publicar o teu estudo, pode nos chamar nesse e-mail para uma mentoria top. A gente vai te pegar pela mão e esclarecer todas as tuas dúvidas, te guiando na direção da escrita de um artigo em condições de ser publicado. Tu ainda tá por aqui? Então, fica só mais um pouquinho para dar umas risadas das bobagens e dos meus erros durante a gravação. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo da bruxa e até a próxima! Da Organização Mundial... Opa! Ensaio... Depois... Tá. Explica como foi feita a escolha dos compradores. Comparadores. Vamos de novo. Que animal. Que animal. Pode despejar a comida dela. Existe os métodos estatísticos para análise dos... Eita! Como, por exemplo, a imputação múltipla. Deus o livre. Garganta secou. Não esquece de fazer o mesmo com outras análises necessárias. Tipo de análise... Acho que eu já tô cansada.